Meu nome é Morandim, represento aqui o Jornal Mais Bragança, a Rádio Bragança. Pablo, assim como agora, como também em algumas lives, você tem falado algumas estratégias, né? Assim como agora fez. Por exemplo, como não citar o nome de alguns pré-candidatos. Sim. Você acha que eles também podem fazer isso com você? Você vê essa estratégia deles Se eles vindo de tivessem você? inteligência, eu acho que eles não têm. Porque eles ficam repostando um ao outro o tempo inteiro. Se eles tivessem, eles já demonstrariam essa inteligência. Talvez eles vão aprender comigo. E vai ser bom também. Porque alguém que não é político, ensinar política, fazer uma nova política também é bem divertido. Tem coisas que nem precisa da eleição, nem do nome aparecer lá às 19 horas do dia tal, o William Bonner falando, né? Não precisa daquilo, tem coisas que você ganha. Eu já percebi que tem alguém que está liderando as pesquisas, está copiando algumas ações que eu estou fazendo. Tava sem um movimento, vai lançar um movimento agora. Começou a falar que não é de esquerda nem de direita. E assim, é engraçado. O tanto que eles jogam muito bem, são bons jogadores, só que não são legítimos. Então tô pegando assim, ó, esse aqui foi falado antes, esse aqui copiou, esse. Eu não vou cobrar a cópia dele porque ele é um pirata, né? O pirata você não cobra, ele não vai pagar. Então, é muito bom saber que alguém que não é da política pode estar influenciando já os maiores da política. Isso é muito bom. E como você também disse, que foi um chamado de Deus para essa pré-candidatura, alguns internautas correlacionaram também com a mesma fala do Daciolo. Uhum. Você acha que isso pode atrapalhar você nessa fase da pré-candidatura? Olha, se Deus falou assim pra mim, vai lá e ganha a presidência. Tava discutindo isso com a minha esposa agora. O mais interessante sobre Deus é que quando ele chama alguém, ele não entrega um negócio na mão da pessoa. Ele fala assim, ó, naquilo que é possível você vai fazer. E naquilo que é impossível, deixa que eu faço. Só que tem gente que quando fala assim, Deus falou, a pessoa não se conecta com ninguém, não gasta o dinheiro que precisa, não usa articulação, não faz nada, ele também não vai chegar lá. Eu já recebi o Daciolo aqui, gosto muito dele. Mas sabe, usar Deus como desculpa para chegar a algum lugar é uma coisa. Você sendo sincero em responder que realmente partiu dele a iniciativa, mas é eu que vou ter que fazer com o meu time e com as pessoas que acreditam nisso, é totalmente diferente. Então assim, o Daciolo gastou 80 mil, eu não sei quantos milhões eu vou gastar. O Daciolo, eu não sei se ele usou network para isso, eu não sei qual o network dele, eu já tô desgastado nesse assunto já faz alguns dias. Então assim, eu tô bem articulado e fazendo isso. E eu tava rindo agora, antes de entrar aqui nessa coletiva de imprensa. Tava falando com a minha esposa justamente isso. O interessante é que Deus te chama e você tem que resolver o problema. Então ele chamou Davi para ser rei de Israel. Todo mundo tirou onda com a cara dele, até na hora que ele pegou uma espada e arrancou a cabeça do filisteu. Interessante é que não foi Deus que arrancou a cabeça, não foi Deus que arremessou a pedra, não foi Deus que teve coragem. Essas três coisas quem teve foi Davi. Então existe uma diferença de alguém que é chamado, eu acredito que ele realmente foi chamado, só faltou musculatura. Deus chama uma pessoa para fazer algo e ela não dá conta de executar o algo, tá tudo bem, Deus chama outro. Entende? E assim, por mais que as pessoas não gostem, eu acredito de fato que foi o Senhor Jesus que colocou o Bolsonaro lá. Ele foi colocado lá porque existe um clamor social. E não existe esse clamor mais em relação ao nome dele. É bom que ele entenda isso. Não existe isso mais. Claro que religiosos, eles estão apegados à figura dele, mas eles vão perceber que vai despressurizar essa campanha, não vai conseguir. E eu espero de todo o meu coração que o Brasil acorde pro novo e não deixe o pirata voltar pro barco, porque se voltar vai ter uma destruição em massa nessa nação. Instituto Super Digital. Conveniência Postos Ali. Cada um tá de um lado. O Ciro é do lado do Luiz, e ele é uma versão gourmetizada do Luiz. É uma versão que finge atacar o Luiz para ver se pega a simpatia de quem tem vergonha na cara. Só que cada momento que ele se posiciona mostra que ele faz parte, né? A Glaze, por exemplo, tava agora, acho que foi ontem, alguém falou fora daqui, ela vazou um áudio, né? Tá sendo publicado aí hoje, ela fala que vontade de dar um tapa na cara dessa mulher, né? Eles têm o mesmo modus operandi, eles pensam do mesmo jeito, eles pensa, você tá numa campanha falando isso, imagina o que esse povo não faz com o povo. O que esses políticos que fazem isso durante uma campanha não vai fazer com o povo quando eles assumirem. Então, é uma coisa bem já marcada. Como que perfura isso? A polarização, ninguém vai acabar com ela. Ela representa 30% da nação. E aí tem várias pessoas que só a maioria, que é 70%,
eles não querem saber da polarização, mas eles estão com medo. Então, tem medo e pudor pelo novo. Então, fica esbarrando ali aqueles 5 pontos, 6 pontos ali com o Ciro e tava com o Moro. São de pessoas que falam assim, eu acredito independente do que vai dar. Mas a maioria não. A maioria acha que o voto é uma torcida de futebol. Eu só vou torcer se ganhar. E a gente não torce nem para um time só quando ele ganha. A gente torce pelo time, ele ganhando ou perdendo. Só que voto não é torcida. Voto é escolha de gestão, é escolha de projeto, é escolha de futuro. Vai acabar com a polarização? Não, não vai. Tem que achar um nome que vai governar sobre ela. Os 15% de radical do Messias, ninguém vai tirar esse voto deles. Eles não querem saber. Se chegaram numa frequência, e essa frequência é de não quero saber da sua opinião. Eu não quero ouvir se o Messias fizer algo gravíssimo, um atentado terrorista, ninguém vai deixar de votar nele. Assim é o Luiz também. Tem gente que fala assim, pode roubar que eu vou votar. Ou seja, esses 30% já está comprometido. E eles estão querendo conduzir o processo eleitoral. Mas a gente vai tocar as pessoas e subir a frequência do Brasil nesses próximos 140 dias para que os 70% acorde. Os 70% repudie esses 30% que querem decidir o futuro da nação. Mas se tiver alguém de esquerda e de direita com esse discurso de 223 anos já, desde a Revolução Francesa, esse discurso não vai tirar o Brasil daqui, não. O discurso é nem esquerda nem direita. A gente é do alto, a gente aceita essas doideiras que tá na cabeça de vocês, porque alguém de esquerda, ele acredita do fundo do coração dele que ele vai acabar com a direita, e alguém da direita acredita que vai extirpar o povo de esquerda. Esse é o problema, não vai. A gente, enquanto eles discutem, quem quer produzir tem que avançar, tem que continuar avançando pelo Brasil. Instituto Super Digital. Conveniência Postos Ali. Presidente Pablo, é o jornalista Walter Brito. A questão da saúde pública no Brasil é o caos. Nas últimas décadas, os presidentes trocaram seus ministros diversas vezes, especialmente agora na pandemia da Covid-19. Como é que o senhor imagina uma saúde pública efetivamente positiva e funcional para os 220 milhões de brasileiros? Em primeiro lugar, a saúde do Brasil não é para 220, né? São 214, mas nem é para todo mundo. Ela está disponível para todos, mas grande parte da nação não utiliza. Grande parte, não a maioria. A gente, em 2023, o primeiro dia, a primeira coisa que vai ser criada é o Ministério da Saúde Plena, porque o Ministério da Saúde hoje não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. A gente gasta bilhões de reais para remediar problema e não investe nada, absolutamente nada para o brasileiro endorfinar o corpo. A gente não recompensa as pessoas por isso, a gente não tem cultura disso. Eu sou defensor que cada vez o Estado vá diminuindo de tamanho para o povo aparecer, o povo crescer, o povo ter representatividade, né? Exercer essa governança. Só que é o seguinte, se a gente, de novo, eu vou bater nessa tecla, que eu não vejo ninguém mudando, ninguém falando disso. As pessoas, se elas não mudarem a mentalidade, elas sempre vão custar muito caro e o Estado vai ser uma babá das pessoas, dos cidadãos. O que a gente tem que acabar, só que isso é um processo que vai levar décadas, né? Mas tem que começar, alguém tem que ter coragem de começar. É o processo do Estado deixar de ser babá do cidadão. Então, como é que faz uma saúde diferente? Primeiro, a gente tem que cortar um esgoto que tem ali, que é esquemas de licitação, onde a gente deve perder aí pelo menos uns 50% de toda a riqueza que é investida ali. Pablo, vai acabar com a corrupção? Olha, ela existe desde o Éden e acredito que ela não acabe até o dia que esses capítulos aqui na Terra se encerrar. Agora, o que a gente tem que fazer é colocar gente que não assusta com dinheiro, que é construtor de riqueza, essas pessoas geralmente não assustam com isso. E a gente precisa de criar duas pernas na saúde. A da saúde plena, onde a gente vai investir e vai trocar. Quanto mais a gente investir na perna da esquerda, na saúde que, só visualmente para vocês entenderem, a saúde plena do lado esquerdo e a saúde de remediar, né, que é o Ministério da Doença, quanto mais a gente investir de cá, menos vai ter aqui, ó. Então, se a gente investir mais em educação, desde criança, né? A pessoa aprender a lavar a mão. Uma coisa interessante na pandemia era ouvir na Voz do Brasil vários áudios ensinando as pessoas a lavar a mão.
E aí eu fiquei pensando, por que que isso não ensina nas escolas desde pequeno, né? Precisou ter uma pandemia. Aí era engraçado ouvir por áudio alguém falando, esfrega a mão, agora faz assim no dorso, agora torce. E a gente nem instrução de lavar a mão tem. Então, isso tudo está na raiz educacional, isso tudo está na raiz preventiva. A gente não aprendeu a cuidar nem da gente mesmo. Esse é o tempo da gente cuidar do Brasil, mas principalmente a gente tem que estimular as pessoas a acordar, fazer exercício. As pessoas precisam liberar isso no corpo, porque é um tanto de Brasil, cada brasileiro é um Brasil, e a gente precisa de ter esses investimentos no país, né, nas pessoas. Não existe nação sem gente. Instituto Super Digital. Conveniência Postos Ali. Fala no microfone, por favor. Nesta linha, o Brasil e o mundo comentam que nós administramos mal a pandemia da Covid-19. Como é que o senhor avalia isso? Então, se for olhar para o mundo inteiro, foi um caos. Eu não chequei a questão de a avaliação mundial da administração e como foi feito, mas o Brasil foi um dos que mais vacinaram, né? O Brasil está no topo, né, das maiores vacinações. Se você for olhar para números absolutos, o Brasil está bem. Agora, depende da ótica, né? Porque qualquer pessoa mal intencionada ou bem intencionada, se ela quiser usar o golpe dos melhores números ali, ela pode falar qualquer coisa que ela quiser. Agora, se você for olhar as grandes economias do mundo, o Brasil está bem à frente. Achei o Brasil bem empenhado nisso. E o Brasil ele faz parte, né, das 10 maiores nações do mundo hoje. E não espero nada maior que isso. Ele poderia ser o primeiro do mundo? Poderia, em vacinação. Mas acabou perdendo para a Índia, para os Estados Unidos e tal. O que eu vejo nesse processo todo? Virou uma politicagem esse negócio da Covid. E foi muito ruim porque a gente gastou centenas de milhões fazendo hospitais de campanha. E aí depois foram lá e desmontaram o negócio e precisou de novo e morreu gente. Então o gasto público foi jogado no lixo, né? O investimento público. Aí virou gasto porque fecharam a coisa antes de acabar, né? Ou melhor, transicionar a pandemia para um cenário onde não precisaria mais. Então, eu não vejo o Brasil ruim, não. O Brasil foi bem, né, no combate.